Quais as regras da aposentadoria da mulher depois dessa mudança na Previdência? Será que eu preciso contribuir mais tempo agora? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, mas vamos combinar o seguinte: você precisa assistir até o final para ter um total entendimento desse assunto. Aproveita e verifica se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva. A sua participação é muito importante para a gente sempre estar trazendo vídeos novos e do seu interesse. Em novembro de 2019, ocorreu a reforma da Previdência. E essa reforma aumentou a idade e criou algumas novas regras para a aposentadoria da mulher. Então, é muito importante que você, mulher, que em 2019 já estava ali perto de se aposentar, que você fique atenta às regras de transição, porque assim você vai conseguir se incluir numa regra de transição e se aposentar sem ter que cumprir todo esse período e toda essa contribuição que foi especificado na reforma da Previdência de 2019. É importante que você saiba dessas regras, que você tenha conhecimento, para que você saiba qual é a melhor opção para você e assim não perder dinheiro. Muitas vezes, quando a pessoa dá a entrada lá no meu INSS, ela não sabe, não tem ideia e ela faz a primeira que aparecer. Sendo que muitas vezes, se ela trabalhasse mais um pouco, se ela contribuísse mais um pouco e escolhesse uma regra de transição diferente, essa seria a melhor opção, porque ela teria um valor de aposentadoria maior do que aquela primeira que apareceu ali. Qual a diferença entre a aposentadoria da mulher e do homem? A principal diferença é que a mulher precisa de uma idade um pouco menor e de um tempo também de contribuição um pouco menor do que os homens para a aposentadoria. Antes da reforma, antes de 2019, a aposentadoria da mulher exigia 60 anos de idade e 180 meses de contribuição. Já a dos homens eram 65 anos de idade e também os mesmos 180 meses, isso no caso da aposentadoria por idade. Já na aposentadoria de contribuição, para os homens são exigidos 35 anos de contribuição e para as mulheres 30 anos. Agora, com a reforma da Previdência, essa diferença, essa idade diminuiu, porque antes as mulheres se aposentavam com 60 anos e agora, após a reforma, foi aumentado essa idade mínima. E essa idade passou para 62 anos para as mulheres, enquanto que para os homens foi mantido os 65 anos. Outra diferença ficou para a regra de transição, uma regra de pontos. A regra exige para as mulheres, em média, 10 pontos a menos do que os homens. Agora eu vou explicar um pouquinho das regras de transição, para que você tenha uma noção básica delas e entenda para você, no seu caso, dependendo das suas contribuições, qual a regra vai ser mais vantajosa para você e você não perca dinheiro escolhendo uma aposentadoria ou uma regra de transição errada. A regra de transição para aposentadoria de idade. Para quem é indicada essa regra? Essa regra é indicada para as mulheres que já estão com uma idade avançada, porém não têm muito tempo de contribuição. Essa é a melhor regra de transição para essas mulheres. Nessas regras, a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Outra regra de transição é a idade mínima progressiva. Essa regra, ao contrário da anterior, ela é interessante para quem tem muito tempo de contribuição, porém não tem tanta idade. Os requisitos mínimos para essa aposentadoria é que a mulher tenha 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. O nome dessa aposentadoria é idade mínima progressiva, porque a partir desses 58 anos existe uma tabelinha de 6 em 6 meses que fazem essa compensação até chegar aos 62 anos de idade. Como fica o valor do benefício nessa regra de transição? Nesse caso, você vai fazer a média salarial dessa pessoa a partir de 94. Após isso, faz a correção monetária nesses valores. Essa média vai ser somada de 60% mais 2% a cada ano de contribuição que seja acima de 15 anos. Lembrando que, para essa regra de transição, a pessoa precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição.
Existe a regra de transição de aposentadorias por pontos. Nesse caso, essa mulher precisa ter 90 pontos. Ela exige no mínimo 30 anos de contribuição. Essa pontuação ela vai aumentando 1 ponto a cada ano. Embora não exista uma idade mínima indicada nessa aposentadoria por pontos, o ideal para você ficar com uma base, com uma média salarial boa, é que essa aposentadoria seja feita para quem já tem muitos anos de contribuição. Existe também o tipo de pedágio 50%. Precisa prestar atenção nessa aposentadoria, porque a fórmula de cálculo dela é diferente das anteriores que eu expliquei. A mulher, nesse caso, precisa ter 30 anos de contribuição, pelo menos 50% desse período. Essa regra de pedágio de 50%, ela é ideal para quem já tinha pelo menos 28 anos de contribuição em 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência. A regra de transição agora que eu vou explicar é de 100% de pedágio. Ela tem alguns requisitos mínimos. 57 anos de idade a mulher precisava ter, 30 anos de contribuição e ela paga um pedágio de 100% calculado ao que faltava para ela na época de 2019. Diferente da regra de 50%, essa de 100% não exige que a pessoa estivesse próxima ali, como é na de 50%, faltando 2 anos para se aposentar. Com a reforma da Previdência, alterou-se muito esse tipo de aposentadoria para as mulheres. Então é importante as pessoas ficarem atentas. Se a mulher em 2019 já tinha completado o requisito de aposentadoria, ela tem direito adquirido, ela consegue aposentar antes da reforma. Se ela estava próxima, ela pode entrar em alguma regra de transição, como eu expliquei, a regra de transição da idade, de pontos, a regra de contribuição, e assim conseguir uma aposentadoria melhor, porque ela já estava próxima da aposentadoria quando em 2019 teve essa reforma da Previdência. Se você está em algum desses casos, ou tinha o direito adquirido, ou estava ali próximo à aposentadoria e quer tentar alguma regra de transição, procure um advogado para que ele analise qual a melhor opção no seu caso. Muitas vezes, de uma regra para a outra, a diferença salarial é muito grande. Ou você teria que trabalhar muito mais tempo quando você escolhe uma regra ou a outra. Então, não faça aleatoriamente. Consulte um advogado para avaliar o seu caso específico e ver qual a melhor solução para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada pela sua participação. Aproveita e confere se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo e ajudar o canal. Você também pode deixar o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhar com as pessoas que você conhece que podem estar nessa situação e assim ajudá-las a ter uma aposentadoria mais rápida ou com um valor maior. Muito obrigada pela sua participação.